Será que eu ainda sei gravar vídeo por aqui? De novo, depois de alguns meses, resolvi voltar para gravar aqui pro YouTube. E a partir desse vídeo eu vou começar a falar mais sobre coisas criativas que eu faço. Então isso inclui meu trabalho como maquiadora, como diretora de arte, de filmes, de publicidade, enfim, de produções audiovisual em geral. E nesse vídeo eu vou falar algumas curiosidades, responder algumas perguntas sobre a área de direção de arte. E eu vou falar as referências que eu tenho de audiovisual independente ou universitário, né, que é baixo orçamento comparado a grandes produções ali, tipo Globo Filmes ou, enfim, coisas mais hollywoodianas. Então eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no mercado. E antes de responder as perguntas, já se inscreve no canal, deixa um comentário aqui se caso eu esqueci de alguma pergunta para responder aqui para vocês. E manda esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga que sempre quis trabalhar no audiovisual, mas tem dúvida se é isso mesmo que ela quer fazer. Para começar, meu nome é Gabriela Marques e eu trabalho com direção de arte, assim, especificamente na direção, há mais ou menos um ano. Sim, na direção de arte faz pouco tempo que eu atuo, mas antes eu já trabalhava em assistências, seja sendo assistente do diretor ou da diretora, ou trabalhando como assistente de figurino, como figurinista, ou com a maquiagem. Eu comecei no cinema, no audiovisual, na faculdade, que eu comecei no ano de 2019, e desde lá eu já estava na área de direção de arte. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi na faculdade, porque a faculdade que eu estudava, ele tinha esse apelo de produzir desde o primeiro semestre. Então, no primeiro semestre eu já fui figurinista. Era uma equipe pequena, alunos, né, ali aprendendo, então com certeza tem coisas que eu vejo que eu não faria hoje em dia, mas enfim, foi ali que eu comecei. E foi no curta-metragem Onde Fica a Casa do Meu Pai, que inclusive ganhou menção honrosa aqui no Curta Salto, que é um festival que tem todo ano aqui em Salto. E desde ali eu fui obrigada, entre aspas, né? Eu tinha pelo menos uma produção por semestre, tirando o período de pandemia, para fazer pela faculdade e, consequentemente, fui fazendo contatos para trabalhar recebendo, né, fora da faculdade, com clientes. Fiz algumas produções em São Paulo também, de publicidade, de um curta-metragem. Então foi mais ou menos por aí. E na direção de arte eu comecei no ano passado, no curta Além do Vazio. E meu último trabalho, que foi no mês passado, que eu fiz a direção de arte de um clipe, meu primeiro clipe, e eu já tava como direção de arte. Eu já tava na direção de arte. E o interessante é que eu gosto de estar mais próxima da caracterização. Então, como eu entrei na área pelo figurino, porque antes da faculdade eu fiz um técnico de estilismo, eu entrei pelo figurino e depois que eu fiz a faculdade, né, eu fui focar na área de maquiagem. Então, a caracterização é uma paixão para mim, eu gosto muito dessa área de criação de personagens. Você deve estar se perguntando o que é direção de arte. Direção de arte, resumidamente, é tudo aquilo que a gente vê na tela e que traz uma narrativa visual. Por exemplo, num filme como o Pantera Negra, por exemplo, que, se eu não me engano, ganhou o Oscar de direção de arte. Ele, que inclusive no Oscar, nas premiações estrangeiras, é design de produção, que é o equivalente à direção de arte aqui, tiveram que pensar num lugar fictício, mas que é baseado em culturas africanas, quais são as referências para os figurinos. No caso das guerreiras, existem guerreiras daquele estilo, eles se basearam, fizeram uma pesquisa para criar aqueles figurinos, cenários, etc. Então é basicamente isso, e eu gosto de ficar mais na caracterização. Cenário ainda não é o meu forte, né? Não estudei tanto cenário quanto caracterização, então é por isso que é importante os assistentes, você ter alguém focado em cenário, né? Uma equipe focada em cenário, uma equipe focada em maquiagem, caracterização, se tiver algum efeito especial e tudo mais, em figurino, e aí entra camareira, assistente. Enfim, aí a equipe
cresce. Aí tem produtor de objeto, quando tem uma lista de coisas ali que a pessoa tem que ir atrás. Tem pessoas que também criam objetos específicos, porque ou não achou ou não existe, né? Em situações de curtas de fantasia, né? Filmes de fantasia. Enfim, então é uma equipe grande que cuida de todo o visual e tá muito ligada à fotografia, porque, por exemplo, essa luz que eu tô usando aqui, amarela, super simples, tá, gente? Mas vamos supor que ela estivesse aparecendo aqui, ela fosse importante narrativamente. Que ela aparecesse aqui. Eu, de arte, ia colocar ela pra aparecer, porque ela é importante pra narrativa, mas eu tinha que conversar com a pessoa de foto, o diretor de fotografia. Se essa luz pode ser assim, se não vai estragar a luz ou o enquadramento que ele fez. Então tá muito ligado à fotografia por causa disso. O que vai aparecer? Aonde você vai enquadrar? Então, o que eu tenho que arrumar, né? Se eu for usar alguma luz ali prática, né? Uma luz que vai aparecer como objeto, ela vai atrapalhar a sua iluminação? Então, enfim, é legal saber um pouco de fotografia, de iluminação, se você trabalha com direção de arte, mas se você tem um contato legal ali com o diretor de fotografia, com a pessoa que você confia ali da equipe, já ajuda bastante. Bom, meu primeiro contato com a direção de arte, com a equipe, né, de direção de arte, como eu falei, foi na faculdade, mas não foi ali que veio a minha vontade de trabalhar com audiovisual, foi quando eu fiz o técnico de estilismo. E na aula de História da Moda, muitas referências eram de filmes. E aí eu comecei a pesquisar e conversar com a minha professora o quanto as pessoas pesquisavam para fazer aquelas roupas, para criar todo aquele universo. Às vezes usavam roupas originais de uma época. E aí eu achei interessante essa profissão de figurino. E mais tarde, num trabalho que eu era aprendiz na época, eu tinha uma amiga que ela ia fazer faculdade de cinema. Ela prestava vestibular e tal para faculdade de cinema, era uma das opções. E aí que eu descobri que existia uma faculdade de cinema, porque eu não sabia que tinha esse lugar onde você aprende várias coisas sobre fazer um filme. E eu já tinha 20 anos na época e não sabia disso, olha só. E aí eu comecei a pesquisar, vi canais como a Luli de Verdade, a Carol Moreira, e eu tive vontade de começar a fazer cinema e comecei quando eu tinha 22, em 2019. E, como eu tinha falado, minha primeira oportunidade, né, a primeira vez que eu tive contato com o set foi na própria faculdade. E depois da faculdade foi num trabalho por conta, num concurso aqui de Itu, né, uma cidade vizinha, onde a nossa equipe teve bastante problema, mas foi muito bom para ter a experiência de cuidar de um set ali sem ter a supervisão de professor, por exemplo. Então, essas foram as duas primeiras experiências, assim, tanto a primeira quanto a primeira fora da faculdade. Para mim, os principais desafios para começar na área foi questão financeira, porque a faculdade de cinema, por mais que eu fiz no interior, né, ainda mais eu não finalizei, inclusive, né, porque por conta da pandemia eu não tive como finalizar, mas eu trabalho na área, então não que é dispensável, mas você não precisa necessariamente se formar em cinema para trabalhar com cinema ou com audiovisual, enfim. Então, para mim, foi a financeira e a questão de locomoção, porque é um trabalho freelance e é sempre em equipe. Então, se aparece um trabalho em São Paulo, você tem que poder ir para São Paulo naquele dia. E você tem que aceitar os freelas. No começo você aceita às vezes até coisas que não valem muito a pena, mas para você fazer contatos é interessante. Então, nesse começo, eu tive essa dificuldade muito pela parte financeira. Mas se você tá na faculdade, já faz contatos desde o primeiro semestre, se você conseguir. Com próprios professores, com outros alunos que talvez tenham mais experiência que você, ou tem contatos com agência. Não entra na faculdade de cinema pensando que você vai fazer só cinema. Quanto mais contato e mais possibilidade de trabalhar com audiovisual em geral, não só cinema, melhor. Bom, alguns projetos marcantes que eu participei, teve um que foi uma publicidade, que foi lá em São Paulo, que eu fiz com uma equipe da Arica Filmes e da Satantango Filmes.
E foi em 2023, foram 3 dias, eu era assistente de figurino. E era uma publicidade que depois, no último dia que eu fui descobrir que era pra uma Beth. E eu não sabia, mas eu já tava lá e não era tão grande essa discussão, né, das Beths. Mas foi uma produção muito legal. Enfim, né, foi uma produção muito legal. E ela tinha 3 ambientes. A primeira era numa igreja antiga, a gente gravou num mosteiro, meio abandonado, assim, que funcionava uma ONG. E não é abandonada, é desativada, né, porque tava tudo perfeito, mas não era mais um mosteiro ali. E na parte da igreja em si, da capela, não sei dizer agora, mas na parte da igreja com o altar ali, a gente fez uma cena medieval. Foi muito legal, teve fogo, teve bastante fumaça, teve... No figurino, é um figurino bem medieval mesmo, e aí tinha até pele de verdade. Então, era um pouco triste, mas o figurinista que eu era assistente dele, ele falou que tinha ganhado e aí ele não recusou, porque realmente é uma coisa valiosa, uma coisa cara e difícil de conseguir, assim. E aí a gente costurou, assim, no pescoço do figurino e foi bem legal, foi uma experiência bem diferente. E uma outra que eu gostei muito foi o Além do Vazio, que foi meu primeiro trabalho como diretora de arte. E foi um projeto que eu peguei assim meio que de última hora, perto da gravação, a diretora de arte que tava com eles não conseguiu. E aí eu entrei no lugar dela e a parte da pré-produção tava praticamente toda feita, né? A parte da preparação, pelo menos, que é aquela hora que você reúne as suas ideias, cores e roupas, tudo mais. Eu tinha feito a parte de roupa porque eu era figurinista antes. Eu ia cuidar da caracterização antes da diretora sair. Então, como eu já era da equipe ali, né, confiaram de passar pra mim a direção de arte. E teve os seus perrengues, claro que teve. Tinha umas cenas em fazenda, então teve cena com cavalo, no meio do mato, onde tipo, a gente tinha que se dividir, e a minha assistente ia lá com o ator no meio do nada, e eu ficava no camarim, porque tinha outra pessoa pra maquiar, e aí tinha o contato com radinhos. Então foi uma experiência bem legal, foi minha primeira experiência com equipe. Eu tinha 3 assistentes, 2 para cenário e uma para me apoiar na maquiagem e figurino. E teve dublê também, então tiveram coisas bem diferentes. E agora o último trabalho também que marcou muito, que é o clipe com a Violet, que é uma banda aqui de Itu, que é muito boa, eu já sou fã delas e foi muito legal fazer parte da história delas de alguma forma. Então, o primeiro clipe delas, eu fiz a direção de arte e maquiei elas. Foi bem legal, né? Como eu já disse, eu gosto muito da parte da caracterização. Então, antes a gente conversou sobre figurinos, como elas já estão acostumadas, né, com o perfil que a gente estava pensando. Elas tinham as peças, aí tinha algumas coisas que eu podia ali ajudar que eu tinha. A maquiagem, cada uma ali com o seu estilo, mas tendo uma unidade entre elas. Então foi algo bem legal de fazer, e é o estilo de música que eu gosto também, que é mais metal. Então assim, foi incrível, foram esses 3 trabalhos que eu mais gostei de fazer, que foi essa publicidade, o curta-metragem, Além do Vazio, e agora o clipe da banda Violet. Bom, um dos perrengues que mais acontecem, principalmente em curtas universitários, em trabalhos universitários, ou que você tá cobrando pouco porque tá começando, que é essa questão de falta de verba, porque na direção de arte você precisa pensar em tudo que é visual, e tem que estar bonito. Então tem coisas que não dá pra economizar, mas aí você tem que se virar, tem que pegar emprestado, se não pode comprar, tentar alugar alguma coisa, mas é difícil também. Então, às vezes, principalmente na faculdade, não tem verba. Então, você nem ganha para fazer aquele trabalho. E aí é a hora que você tem que ter muito contato e tem que saber se comunicar bem, porque aí você pede para toda a equipe se eles têm aquilo que você precisa. Você tem que ser muito cuidadoso com aquilo que a pessoa te emprestou e depois da gravação devolver bonitinho. Então, enquanto tá em cena, você tem que ficar esperto se ninguém vai derrubar, se ninguém vai tirar do lugar. Enfim, essa parte é meio precária, assim, principalmente a parte universitária, mas sendo bem organizada,
sendo uma pessoa caprichosa, né, de deixar limpinho, de devolver no dia combinado. Não tem problema, as pessoas sempre vão emprestar para você, é só ter esse cuidado. Bom, sobre alguns desafios, o que eu gostaria de saber antes de ter começado? Bom, uma coisa que na faculdade a gente é estimulado a ter muitas referências, né? Você aprender sobre história da arte, sobre direção de arte. E uma coisa que vocês têm que estar preparados, se você quer trabalhar principalmente com direção de arte, com fotografia, que são coisas mais visuais, você tem que ter muita referência. E a referência não precisa ser só de filme. Pode ser de filme, de clipe, de animação, pode ser de quadros, de fotografias de outras pessoas, pode ser de coisas naturais que principalmente o pessoal de fotografia prefere, né? Começa essa questão de coisas mais naturais, luzes naturais, enfim, cores naturais na hora lá de fazer a edição, né? Fazer a colorização. Então, a cor natural ela é muito bonita. Enfim, então, referências, pesquise muito sobre tudo. Se você vai assistir um filme, gostou do visual daquele filme, pesquisa se aquele diretor de arte segue essa linha do que você gostou e vê os outros filmes ou outros clipes, enfim. Por exemplo, eu gosto muito, é que faz tempo que eu não vejo o filme dele, do Wes Anderson. Então, a direção de arte nos filmes dele é muito perceptível, muito importante. Então, é um diretor que eu vi muita coisa e é um diretor que me inspira bastante, né? Que é esse visual colorido, às vezes é meio denso também, às vezes é meio dark, assim, né? Tem alguns temas mais pesados, mas tá sempre com cor mais saturada, questão de disposição das coisas sempre muito alinhadas, enfim, coisas que eu gosto. E é o que eu indico. Pegue um diretor que você gosta muito e comece a ver todas as obras e ver coisas em comum. Enfim, referências, estudem, assistam muita coisa, vão em museus, porque a referência pode estar... Referência visual não precisa estar só em filme, em coisas que você vê em tela. Pode ser em objetos, em histórias de, sei lá, escultores, de pessoas que fazem instalações, enfim, referência artística é tudo para um diretor de arte. Bom, aqui tem uma pergunta que é a maior pergunta que já passou. Eu não quero dedurar ninguém que já trabalhou comigo, mas acho que o maior tipo de perrengue que tem é falta de comunicação, porque trabalhar com cinema, trabalhar com audiovisual é sempre em equipe, né? Tirando quando você cria conteúdo na sua casa, quando é só você, é sempre em equipe. Então, é muito complicado quando você vai falar questão de verba, de dia, hora para fazer as coisas e ou um produtor, ou até mesmo um diretor, se é algum realizador e ele produz e ele dirige, às vezes não dá conta, ou às vezes a pessoa é meio desorganizada e isso atrapalha muito o restante da equipe, né? Seja diretor de foto, diretor de arte, acaba atrapalhando todo o restante. E bom, eu acho que eu tive um perrengue bem grande numa direção de arte que eu fiz, que foi falta de comunicação bagunçada, e isso acaba trazendo briga desnecessária, estresse desnecessário, aí acaba com o clima, né? Porque como é sempre em equipe, então tem um climão ali, acaba com o clima do set inteiro. Então, principalmente se você é diretor, produtor, se você tá em cargos ali mais altos, né, tem uma certa responsabilidade, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, uma dica que eu dou para quem quer começar na área de direção de arte ou na área de arte, enfim, do cinema, do audiovisual. Vê uma das coisas que você gosta dentro da direção de arte e vai nela. Por exemplo, eu fazia assistência de figurino, depois fiz figurino. Aí eu fui para maquiagem, então já fui como maquiadora. Aí tem coisas que a equipe tá reduzida, e aí como eu gosto de ficar focada na caracterização, então eu faço algumas coisinhas de figurino e no dia eu fico focada na caracterização em si dos personagens. Então foca em alguma coisa e aí você vai fazendo contato, porque você trabalhou de assistente de figurino e dali você fez contato com diretores de arte, com diretores em si.
Se aquele figurinista gostou muito do seu trabalho e um dia ele não puder, ele vai te chamar para substituir ele. Então, e outra dica também, né, que é muito importante, além disso, é sempre se relacionar bem com as pessoas. Se você não tá num dia bom, infelizmente não tem o que fazer, as pessoas não têm culpa. Então, quando você se relaciona bem com as pessoas, às vezes o seu trabalho nem é tão incrível porque você tá começando, mas você é uma pessoa agradável de trabalhar junto, então vão te chamar para mais coisas. E tanto que acontece muito o contrário, às vezes a pessoa é muito boa, é um bom diretor, bom produtor, faz muito bem o trabalho em si, mas como é insuportável trabalhar com a pessoa, às vezes ninguém quer trabalhar com ela. Então, relacionamento é muito importante no audiovisual. Bom, o que estudar e onde buscar referências? A questão da referência eu já falei, né? E a questão de estudar seria mais ou menos isso que eu falei mesmo, de foca numa área para começar, que tá dentro da área de direção de arte, e ali você vai fazendo contatos, você vê se você quer manter mesmo naquela área e ir subindo, ou se você quer tentar uma direção de arte, aí tem cursos específicos para direção de arte, mas eu acredito que se você fez uma faculdade de cinema, por exemplo, você precisa realmente especificar enquanto está no curso. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu vi, né, de outros colegas da minha turma, de outras turmas. No meu caso foi isso, eu me especializei, comecei na área de moda, de figurino, aí eu fui para a área de maquiagem e agora confiam em mim para ser diretora de arte. Então eu me sinto melhor para fazer direção de arte agora e não já de cara no começo da faculdade. Então foram 6 anos aí para começar a fazer uma direção de arte. Bom, como se destacar? Uma dica que eu dou, que é muito importante, que foi o que eu disse, questão de relacionamento. Então você se relacionar bem, não perder a oportunidade. Claro, você não vai fazer um trabalho muito sem noção, que não tem nada a ver a história com o que você gosta ou que você, pelo menos, assistiria, que você não teria orgulho de trabalhar com aquilo, de ter falado que trabalhou com aquilo, ou que não vai ganhar nada, né? No começo, na faculdade, com amigos da faculdade, ok, mas tem um limite, né? Para trabalhar de graça ou trabalhar por pouco. Então, tem que tomar cuidado nisso também, porque senão você sempre vai ser chamado só quando não tem salário. Não porque as pessoas querem realmente o seu trabalho. E aí fica complicado. Resumidamente, é isso. Meus 6 anos de experiência aí na direção de arte, seja como assistente do assistente, seja como figurinista, maquiadora, ou a direção de arte mesmo, a diretora de arte. Eu ainda tenho muito que aprender, mas se você pensa em fazer uma faculdade de cinema ou entrar na área de direção de arte mesmo sem a faculdade, eu acho que esse vídeo vai te ajudar bastante a ter noção se é realmente isso que você quer e por onde ir, por onde começar. Para acompanhar mais sobre o meu trabalho, me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E no TikTok também eu posto bastante maquiagem. Tem algumas coisas que eu posto só no TikTok que eu acho que não faz muito sentido postar no Instagram. Então tem algumas coisinhas que eu posto só no TikTok. E agora, claro, aqui no YouTube vou voltar, prometo que eu vou voltar a postar mais vídeos aqui. E, inclusive, você gosta desse tipo de vídeo, onde eu falo mais sobre o meu trabalho em si, quando tem produções, vocês gostariam de ver vlogs, de eu fazendo coisas mais criativas. Pensei em fazer um vlog sobre alguns hobbies que eu tô começando. Sempre a câmera tá na vertical, gravando makes, e é bom poder falar um pouco com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau!